Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Lusófonos Investem. Começamos logo a sessão te informando para preparar a caneta e o papel. Prepare caneta e papel porque hoje vais escrever coisas preciosas. Aproveita já agora e comenta, deixa nos comentários de que país ou cidade me assiste. Assim eu consigo ver qual é a cidade ou país que teve mais aderência ao live. E já aproveita, partilha este vídeo para mais pessoas. Partilhe esse vídeo com 4 pessoas, para que elas também tenham acesso à informação que está a vir colher hoje, para que elas também sejam informadas sobre como investir em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Neste evento, nós pretendemos trazer para si estratégias, ferramentas que vão lhe ajudar a investir de forma correta nos países lusófonos, que vão lhe ajudar a ter uma renda extra de até 1.600 euros nesses países. Então, fica ligado para poder colher de toda a informação que aqui tem. Eu sei que para algumas pessoas, vendo este vídeo e essa informação, podem ficar meio céticas e desconfiadas, achando que será que isso é verdade? Ou será que isso realmente vai acontecer comigo? Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, se você é uma dessas pessoas e eu estivesse no teu lugar, também pensaria o mesmo. Se eu não tivesse passado por esse processo, se não tivesse validado os processos que eu vou aqui hoje transmitir, se eu não tivesse tomado experiências para poder melhorar os meus investimentos nesses países e tivesse tido resultado, também teria a mesma preocupação que você neste momento talvez tenha. Mas além de mim, outras pessoas seguiram esse método que eu forneço, que esse método guiados por mim e também tiveram resultados. Olá, tudo bem? Eu sou Gilsane Mutuco, eu sou founder e CEO da Neri, uma empresa boutique de consultoria para negócios internacionais de impacto. Eu conheci a Gisela Massala através da Amélia Armando, uma outra empreendedora, que me informou que a Gisela poderia trazer ótimos insights para jovens empreendedores sobre gestão financeira ética. E nesse período ela criou conosco, em parceria, um artigo e também participou de uma palestra online para países lusófonos sobre gestão financeira e ética. Muito obrigada, Gisela, por esse período que você esteve conosco. Desejamos muito sucesso na tua trajetória. Cheguei, como costuma dizer a própria Gisela Massala da Satena. Eu sou Yamila Carvalho, sou cabo-verdiana e resido atualmente em Cabo Verde. Estou aqui para falar um bocadinho acerca daquilo que foi minha experiência com a mentoria sobre finanças pessoais com a Satena. Eu no passado mês de agosto fiz a mentoria durante um mês, ao longo de um mês, com a Gisela Massala. Foi um período intenso, muito interessante, mas leve também, de uma certa forma. Eu escolhi fazer a mentoria porque era uma necessidade minha, organizar da melhor forma as minhas finanças, só que eu queria organizar e entender também um pouco e aprender um pouco mais acerca daquilo que são as finanças pessoais. Então, falei com a Gisela da necessidade, eu já sabia que a Sotene tem esta mentoria que pode ser feita de grupo ou então individual. Eu, por conta do meu horário e também porque eu queria algo assim mais personalizado, preferi fazer a mentoria individual, que foi ajustada ao meu horário. Tínhamos a questão do fuso horário, mas isso não foi um problema, e foi ajustado também às minhas necessidades e aquilo que é o meu conhecimento sobre Pessoas que eu instruí e conseguiram ter resultados. Não importa a tua cor, não importa a tua nacionalidade, não importa a tua situação financeira atual. É possível sim mudares de vida. É possível sim dotar-se de instrumentos que vão te facilitar a chegar a outro nível financeiro. Agora deixa-me contextualizar-te o porquê desta aula. A nossa história começa comigo aos meus 8 anos. Eu empreendo desde os meus 8 anos. Mas quando eu tinha 13 anos, eu vi no telejornal, no jornal principal de Moçambique,
uma notícia que falava de um jovem sul-africano, que tinha 17, 18 anos na altura, por aí, e ele virou milionário simplesmente investindo em bolsa de valores. Quando eu vi aquela informação, eu fiquei intrigada, como é que ele conseguiu, e fui atrás da informação, de como investir em bolsa de valores, mas infelizmente não tive nenhuma resposta. Fui à internet café, na época existiam apenas internet cafés. Algumas pessoas tinham internet em casa, computador em casa, mas era muito raro. Estou a falar de mais ou menos 2009, 2010, 2008, por aí. E eu procurei em todos os cantos possíveis, procurei com as pessoas mais velhas, com amigos, professores, e ninguém conseguia me responder como investir em bolsa de valores. Então, aquela Gisela de 13 anos cresceu com esse desejo de saber como funcionava o mercado financeiro moçambicano, para também poder investir, para também poder fazer fortuna, para também poder ter uma vida social, uma vida financeira melhor. E a Gisela adulta decidiu fazer mestrado em comércio e finanças internacionais. A Gisela adulta que decidiu fazer mestrado em comércio e finanças internacionais trabalhava também numa instituição bancária, trabalhava num banco, achando que ia conseguir ter resposta para aquilo que era a necessidade que tinha. Mas mesmo assim não consegui ter resposta. Não consegui ter resposta de como investir de forma correta, analisar uma ação, analisar um investimento de forma geral. Não consegui ter essa resposta. Foi quando em 2019, numa situação específica, tive necessidade de ter uma renda extra. Quando eu vou para a internet pesquisar como obter uma renda extra, todos os resultados que me apareceram foram resultados brasileiros. Não que isso seja mal, nada contra o Brasil, eu gosto do Brasil no seu todo, mas não respondi às necessidades que eu tinha naquele momento, porque a minha necessidade era ter uma renda extra em Moçambique, que pudesse me responder às minhas necessidades dentro de Moçambique. E aquilo deixou-me meio frustrada. Eu fiquei desesperada, perguntei para o máximo de pessoas que eu conseguia e ninguém conseguia me responder. Foi quando, com muita insistência, consegui chegar às instituições corretas para ter informação, e mesmo assim foi muito difícil. E eu comecei a pesquisar com as pessoas se realmente elas se interessavam. Alguma vez já se interessaram em investir em bolsas, algumas já tinham se interessado, mas outras nem tanto. Foi quando eu parei para pensar, se eu estou com essa dificuldade, quantas outras Giselas existem no mundo? Quantas outras Giselas e Giselos existem em Moçambique? E a partir disso, comecei a ajudar as pessoas, ligando a minha ajuda diretamente à literacia financeira. Antes de eu começar a ajudar as pessoas a partir de 2019, eu já, de forma informal, acabava ajudando as pessoas a abrir um negócio. Porque eu já empreendia desde os 8 anos, as pessoas sempre perguntavam, as pessoas vinham sempre a mim para procurar saber se algum negócio ou alguma operação era boa o suficiente ou podiam investir em certas coisas. Então, eu acabava ajudando as pessoas meio que de forma informal. Então, em 2019, eu comecei a ajudar as pessoas, já sabia o termo, o que é literacia financeira, o que acontece dentro da literacia financeira, quais são os segmentos. Fui ajudando as pessoas e em 2019 ficou cada vez mais visível para mim que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Era aquilo que eu me sentia feliz fazendo, ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros, transformar devedores em investidores, transformar as pessoas, tirar uma pessoa que está numa situação de dívida para umas finanças organizadas. É aquilo que eu sentia prazer em fazer, ajudar os outros. E a partir disso, em finais de 2020, eu pedi demissão. Não pedi demissão já com a Sotene estruturada, pedi demissão ainda logo no início da minha trajetória de forma como serviço, de prestação de serviço. Não estou aqui com este vídeo a fazer apologia a largar empregos, não, mas para a minha situação era necessário que assim fosse. Então, depois de eu largar um emprego nos finais de 2020, comecei a trabalhar cada vez mais com literacia financeira e em 2021 a Sotene virou uma empresa formalizada. E desde então nós vemos ajudando as pessoas a encontrarem o seu caminho financeiro. Desde lá até aqui nós já firmamos parcerias com algumas instituições internacionais, já participamos em eventos liderados por instituições de renome como a FSD. Nós participamos no dia 31 do Dia da Poupança, 31 de outubro, Dia da Poupança, do grupo de painelistas do FSD. Para quem não conhece, a FSD é a entidade responsável
pela inclusão financeira. Então, nós participamos no FSD Moçambique. Também nesse período nós conseguimos ter clientes, alunos e empresas, ajudamos pessoas físicas e empresas em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal e no Brasil. E durante esse período também eu pude participar em vários sistemas de networking, de aceleração internacional, como o She-Leads, o YALI, o Impact Hub e alguns outros. E dentro deste processo também trabalhei por um período como consultora na maior instituição de desenvolvimento do mundo, como consultora de literacia financeira, fornecendo informações de educação financeira para projetos para o Estado moçambicano, projetos para áreas específicas do Estado moçambicano. E nesse processo de conhecer as pessoas baseados no networking que os sistemas que eu participei me proporcionaram, conheci pessoas nesses países lusófonos que também eram investidores, conheci pessoas que não eram investidores, que queriam investir, e notei que a minha dor, a dor da Gisela de 2019, a dor da Gisela de 13 anos, ainda é dor de muitas pessoas. Muitas pessoas têm dinheiro em casa, têm dinheiro nos bancos, têm dinheiro consigo e querem investir, pensam em investir, mas não sabem como fazer, não sabem por onde começar, que instrumentos usar, em que lado ir, como ir, em que momento comprar, se é bom comprar, que tipo de ativos obter, se é bom ou não ter um certo tipo de ativo. Muitas pessoas não sabem. E eu estou aqui hoje para poder te proporcionar isso, te dar informação de como chegas a isso. Como chegas a isso? Porque tomado dessa dor que algum dia eu já tive, e quando eu tive essa dor, não tive alguém para eu buscar essa informação, para me seguir de guia, para me seguir de referência, para eu poder pedir ajuda. Hoje estou aqui para que você não passe pelo mesmo que eu passei, para que você não sinta as dores que eu tive, para que não tenha as falhas que eu tive, porque eu tive que aprender na marra, como tem se dito, tive que aprender na marra, e não tive alguém para me guiar. Tendo dito isso, vamos ao nosso conteúdo. Primeiro de tudo, só um instante. Primeiro de tudo, para que você tenha resultados, é necessário que você se comprometa a levar esses ensinamentos que vão ser aqui transmitidos para aplicar. Não adianta eu passar toda a informação necessária para si se você não aplicar. Se você não aplicar, vai ser informação guardada, estará a perder oportunidade. A oportunidade de usar a informação de forma privilegiada para fazer mudanças e transformações na sua vida. Indo para o nosso conteúdo, já entrando para o nosso conteúdo, o primeiro de tudo é nós definirmos o que é investimento. Muitas pessoas falam sobre investimento, mas não sabem o que é. Investimento é quando nós alocamos recursos, sejam eles financeiros, seja conhecimento, tempo ou qualquer outro tipo de recurso que nós tenhamos, e alocamos ele para um dado lugar para que ele possa render, algum retorno para nós. Então, sempre que nós levamos algo, colocamos num outro lugar e queremos que ele nos traga retorno, a isso nós chamamos de investimento. Pode ser de tempo, pode ser de dinheiro e muito mais. Muitas pessoas quando começam a investir, perdem-se procurando, muitas pessoas quando começam a investir, a primeira coisa que fazem é procurar os produtos que existem, as oportunidades que existem no investimento. E o resultado disso é que muitas pessoas acabam se frustrando, muitas pessoas acabam investindo sem saber em que estão a investir, outras pessoas acabam se frustrando com os investimentos que fazem e depois culpam o sistema de investimento, outras pessoas têm perdas financeiras. Mas por que isso acontece? Porque começam a investir sem entender qual é o seu perfil de investidor. Então, a primeira coisa que tem que se fazer quando nós decidimos começar a investir é definir o nosso perfil de investidor, conhecer o nosso perfil de investidor. Para investimentos existem 3 perfis: o conservador, o moderado e o agressivo. O agressivo vão encontrar em algumas descrições como sendo arrojado, mas normalmente o termo arrojado é muito usado pelos brasileiros. Então, existem esses 3 perfis que são os perfis de investimento:
Por que é importante saber os perfis? Porque eles vão definir o tipo de produto, o tipo de ativo que vais comprar para si. Eles vão definir que tipo de produto poderás comprar para ti, que tipo de produtos poderás investir. E vai te mostrar que de forma facilitada alguns produtos podem não ser apropriados para si, por mais que pareçam aliciantes, mas pelo teu perfil de investidor não faz sentido ter aquele produto. Começando pelo perfil conservador, que é uma pessoa que tem perfil de investimento conservador. É uma pessoa que preza a segurança em vez da rentabilidade. Uma pessoa que tem perfil de investidor conservador, ela vai sempre prezar pela segurança. Não importa qual é o nível da rentabilidade. A rentabilidade é o retorno que se tem sobre o investimento. Dando um exemplo, se eu tenho 50 escudos, 50 escudos cabo-verdianos, e vou aplicar em algum lugar para comprar algum bem ou algum ativo. Se depois da compra eu recebo de volta 100 escudos, então aqueles 50 que eu depositei, mais os custos de operação toda resultante, menos o valor total, aí eu tenho aquilo que é a minha renda, eu tenho meu rendimento, tenho meu rendimento. O que quer dizer que o rendimento é aquilo que sobra do valor que nós investimos e o valor dos custos. Então, aquilo que sobra é o nosso rendimento, é o nosso retorno. Então, uma pessoa conservadora sempre vai pensar na segurança, não importa se estão a trazer um produto, não importa se estão a trazer um ativo que tem rentabilidade alta ou tem promessa de rentabilidade alta. Se ele não sentir segurança naquele produto, ele não vai investir. E pessoas de perfil conservador tendem a investir em produtos de liquidez alta. Tendem a investir em produtos de liquidez alta. O que significa liquidez alta? É a facilidade que a pessoa tem em obter um dado valor, em usar um dado valor. Vou dar outro exemplo. Dando exemplo. Se eu tenho uma conta corrente e uma conta a prazo, a minha conta corrente tem mais liquidez que a minha conta a prazo. Por quê? Porque eu vou ter mais facilidade em usar a minha conta corrente que a minha conta a prazo. Na minha conta corrente, eu posso pagar por produtos e serviços a partir do meu telefone se eu tiver aplicativo do banco. Posso pagar num POS, posso levantar no multicaixa ou ATM, posso fazer muitas outras operações. Mas numa conta a prazo, eu teria que muitas vezes ir ao banco ou falar com o meu gestor da conta. Alguns bancos têm a possibilidade nos seus aplicativos da pessoa poder cancelar uma aplicação de prazo, mas também tem os seus trâmites no seu todo. Mas eu não hei de ter a mesma facilidade de usar um dinheiro que está numa conta a prazo que um dinheiro que está na conta corrente. Então, a facilidade que eu tenho para usar o meu dinheiro mostra o nível de liquidez que tem aquele produto. Então, uma pessoa conservadora normalmente é mais suscetível a investir em algo que tem liquidez alta, uma coisa que ele consegue tirar dinheiro com mais facilidade. Vamos para o segundo grupo de investidor, o segundo perfil, que é o perfil do investidor moderado. O investidor moderado, assim como o investidor conservador, ele preza pela segurança, mas o investidor moderado abre mão da segurança quando a rentabilidade é alta. Por mais que ele preze a segurança, se em algum momento lhe for apresentado um produto que tem uma rentabilidade alta, ele vai abrir mão da segurança para poder comprar aquele produto. E temos o terceiro grupo de investidores, que é o investidor agressivo. O investidor agressivo, ele prioriza a rentabilidade em vez da segurança. Quando falamos de agressivo, não estamos a falar agressivo em termos comportamentais, mas sim agressivos nos investimentos. Então, nesse perfil, as pessoas têm tendência a investir em ativos que têm muita volatilidade. O que significa volatilidade? É mudança. Produtos que têm mudança de preço, têm mudança de situação e de posição. Então, pessoas que têm perfil de investidor agressivo são mais suscetíveis a investir com sucesso em ações, em ETFs,
em criptomoedas e tudo aquilo que é volátil, eles têm mais sucesso do que os investidores moderados e conservadores. Não que os outros não possam investir, podem investir, mas as pessoas de perfil pessoas do perfil agressivo têm tendência a ter mais sucesso. Tendo dito isto, eu vou pedir que você comenta com qual desses 3 perfis mais se identifica. Comente com qual dos 3 se identifica. Coloque nos comentários que eu depois vou passar para ver qual é o perfil que tem maior número de pessoas. Depois disso, coloque na sua mente, na sua agenda, qual é o teu perfil de investidor, porque saber o teu perfil de investidor vai te ajudar em toda a tua trajetória de investimento. Vai te ajudar no teu percurso daqui para frente. Todo investimento que for a fazer, toda decisão financeira que for a fazer, tem que ter em conta isso, o seu perfil de investidor. Vou indo para o segundo ponto, que é a estratégia. Já identificamos o nosso perfil. Agora o que fazer, Gisela? Agora o que fazer é desenvolver estratégias. Vamos desenvolver estratégias de investimentos que sejam personalizadas. O que é estratégia personalizada? É uma estratégia que é só tua. É uma estratégia que é só sua, que foi criada para si e por si, para poder responder às tuas situações de investimento, para responder aos teus objetivos de curto, médio e longo prazo. Como é que nós fazemos essa estrutura? Como é que nós fazemos esse desenvolvimento de estratégia? Aprendendo a investir nos ativos certos. E nós aprendemos a investir nos ativos certos quando classificamos os ativos com base nas suas características, ou seja, agrupamos os ativos por classe e identificamos qual é a classe que nos dá mais apetite. Para o caso desses 4 países que são nossos países de referência, eu trago aqui quatro classes de ativos. Existem muitas outras classes de ativos, mas essas 4 fazem mais sentido para esses mercados. A primeira classe de ativo é renda variável. O que é renda variável? Renda variável é aquela que o retorno varia. Ou seja, é aquilo onde eu vou investir o meu valor, mas eu sei que o retorno que eu vou ter lá vai variar todos os meses ou todos os anos. Um ano eu posso ter, por exemplo, 2.000 kwanzas de retorno, outro mês eu ter 7.000 kwanzas de retorno, outro mês 3.000 kwanzas de retorno. Então, tipo de aplicações que nos dão, tipos de ações que nos dão esse tipo de retorno variado, nós chamamos de renda variável. E nós podemos encontrar nesses 4 países 2 tipos principais de renda variável, que são ações e negócios. Ações e negócios. O que significa ações? Pagar ações. Nós pagamos uma parcela de uma empresa. Quando alguém diz que eu tenho ações daquela empresa, está a dizer que comprou parcela daquela empresa. Ele é detentor de alguma parcela daquela empresa. E porque ele é detentor de alguma parcela daquela empresa, ele vai usufruir dos lucros daquela empresa, os chamados dividendos. Quando a empresa consegue os seus lucros, eles tiram parte do lucro ou o lucro no total e distribuem para todos aqueles que têm parcela da empresa, ou seja, para todos os sócios da empresa, para todos os acionistas. Então, eles vão distribuir aquele valor consoante o número de ações que a pessoa detém, o número de representações que a pessoa detém naquela empresa. Ou seja, se eu tenho 100 mil ações de uma empresa, que corresponde a 5% da empresa, quando forem distribuir os dividendos, eu vou receber os 5% de lucro sobre a empresa. Ou seja, ações são essas pequenas parcelas que nós temos sobre uma empresa, que nós detemos porque nós compramos o capital social daquela empresa. Depois temos os negócios. Negócios é quando nós empreendemos nosso esforço, nosso dinheiro para vender algum produto ou algum serviço. Nossa segunda classe de ativos são os ativos de renda fixa. O que é um ativo de renda fixa? É aquele em que o retorno é fixo sobre uma percentagem.
Ou seja, tudo aquilo que nós vamos investir o nosso valor já sabendo quanto é que nós vamos ter em retorno. Aí nós colocamos também dois ativos específicos que fazem parte dessa classe, que são poupanças e obrigações. Nas obrigações, vamos incluir tudo que tem a ver com dívida pública, tanto os bilhetes como o papel comercial. O que são obrigações? Obrigações são títulos de dívida pública. O que significa ser título de dívida pública? É uma dívida que pertence a instituições públicas. É uma dívida que pertence ao Estado. Um Estado, um país, um Estado coloca à disposição das pessoas poder contribuir para o seu caixa, poder contribuir para as suas finanças. Então, o Estado procura para as pessoas que queiram lhe emprestar dinheiro. Quando nós pagamos uma obrigação, nós estamos a emprestar dinheiro ao Estado. E o Estado diz para nós que vai nos pagar o nosso dinheiro acrescido de alguns juros. E normalmente esses juros são maiores que os juros das poupanças. Os juros associados a obrigações, a bilhetes de tesouro, os papéis comerciais são maiores do que das poupanças. O que significa pagar por uma obrigação? Nós fazemos a instrução de ordem, dizendo para o Estado, eu posso te emprestar esse valor X, o Estado diz que vou te pagar esse percentual. E esse valor que nós estamos a entregar, nós entregamos por um dado período. Normalmente é de 5 a 10 anos, mas dentro desse período nós recebemos um valor equivalente àquela percentagem que foi acordada de juros numa prospecção do ano. Ou seja, se eu invisto numa obrigação de tesouro de 5 anos, eu vou receber a cada 6 meses o valor correspondente ao retorno sobre a percentagem que me foi dada, correspondente ao ano. Aquele ano, ou seja, se eu invisto, por exemplo, 500 mil meticais numa obrigação, do passado 6, não vou ter que esperar 5 anos para ter o meu dinheiro de volta. Eu vou ter aquele dinheiro todos os meses, vou ter aquele dinheiro de 6 em 6 meses. Vou ter o dinheiro de 6 em 6 meses. Os títulos de tesouro são semelhantes a obrigações, mas com a diferença que os títulos têm uma duração menor. E também, muitas das vezes, os títulos têm uma percentagem um bocado menor que as obrigações. Nos títulos, normalmente tem duração de um ano, e muitas vezes paga-se no final da maturidade. Mas também a percentagem é muito boa em relação à poupança. E também tem bilhetes corporativos, papel comercial, que é basicamente uma empresa de renome com uma grande posição no mercado, colocar à disposição para as pessoas também poderem desemprestar dinheiro. Então, além de emprestar para o Estado, também é possível emprestar para empresas de renome, emprestar, e as empresas depois devolvem também com uma grande percentagem, melhor do que a percentagem de poupança. Só para esclarecer alguma coisa aqui que pode surgir como dúvida, nós podemos a qualquer momento vender os nossos bilhetes, as obrigações, títulos de dívida pública. E nós recebemos aquilo que foi acumulado até o dia que nós decidimos vender. Vou explicar melhor. Imagina se eu invisto em obrigações de tesouro de 5 anos. Se eu invisto em obrigações de tesouro de 5 anos, passou um ano, recebi as 2 vezes do ano, de 6 em 6 meses, recebi de novo também a 3ª vez, passou 1 ano e meio, depois chegado a quase 2 anos, eu decido que eu já não quero aquela obrigação, quero entregar, ou já não quero mais, etc. Eu posso vender e eu vou receber, no dia que eu estiver a vender, o que acumulou até aquele dia. Então, eu não perco dinheiro. As obrigações de tesouro, os investimentos na dívida pública são os investimentos mais seguros dentro da Bolsa de Valores, porque sempre vai ser pago. É muito raro ouvir alguém que não foi pago com operações de dívida pública. Nunca ouvi nenhum caso de alguém que não foi pago. E nunca ouvi casos de prejuízo, porque sempre há retorno, porque vem fixado, é pré-fixado, já tem um preço fixo no momento que a pessoa vai
investir, já tem a data que vai receber, já tem o valor que a pessoa vai receber e não tem muito erro porque estás a emprestar ao Estado, estás a emprestar a uma instituição de grande renome, então eles prezam pelo nome, então sempre vão acabar pagando. Saindo já dessa classe para uma terceira classe, a terceira classe de ativos é a classe dos commodities. Outros dizem commodities, mas commodities. O que é commodity? Na definição simplificada da Gisela, commodities são bens. E uma especialidade sobre as commodities é que são bens que podem ser transformados em outros bens. O que seria exatamente um investimento em commodities? Seria nós nos prontificarmos para obter bens para vender, para revender, para fazer trading. O que significa exatamente investir em um commodity ou que commodities tem no mercado, lusófonos que podem ser transacionados. A primeira commodity que eu acho que é a melhor de todas é ouro. Ouro é a melhor commodity de todas. Ouro é o melhor investimento que alguém pode fazer, porque além de ser um investimento tradicional que já acontece há mais de 100 anos, é um tipo de ativo que não tem muita variação. E além disso, dá robustez à tua situação financeira. Em caso de crises econômicas, em caso de inflação, as pessoas que têm reserva de ouro conseguem safar-se melhor. O ouro suporta melhor as finanças do que qualquer outro bem. Por isso que os países têm na sua reserva, nos bancos centrais, no banco central de cada país, tem na sua reserva, tem reservas de ouro. Tem ouro na sua reserva. E a robustez econômica de um país muitas vezes é medida pelo nível de reserva de ouro que o país tem. Então, os países têm reserva de ouro para poder controlar a economia. Por quê? Porque o ouro consegue, a valorização do ouro consegue equilibrar a economia, equilibrar as finanças das pessoas e consegue estabilizar, porque ouro não é volátil, tem um valor já estabelecido no mercado. Como eu disse antes, não é muito volátil, então raramente vai ter oscilações muito grandes. A queda do ouro é muito pequena mesmo. Sempre que cai é uma percentagem menor e quando sobe também não é muito grande, mas costuma ser maior do que quando desce. Então, investir em ouro é uma grande aposta. Desculpa só um instante. Como vai fazer esse investimento em ouro? Esse investimento em ouro não vai fazer comprando ouro, levando na mochila, levando para casa. Sim, é possível fazer isso. É possível levar mochila, pôr ouro, comprar ouro, levar a casa, guardar num cofre. É possível, mas eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque os custos são muito altos, é moroso, tem muitos trâmites, muita documentação, muita confusão dentro, é muita informação e nós estamos aqui para o quê? Para simplificar. Então, tem essa primeira forma de investir e tem a segunda, que é a minha favorita, que é investir em ouro como commodities no geral, que significa basicamente investir em ouro como se estivesse a investir em uma ação. Existem mecanismos, existem meios, existem lugares onde existem sistemas também onde a pessoa pode investir em ouro como se estivesse a investir para uma ação, comprar ouro e ter ali no sistema ver a alteração do ouro e ganhar com a alteração, com a mudança. Vou dar um exemplo, comprei ouro no mercado está a 60 meticais, exemplo, deixando claro que isto é um exemplo. A 60 meticais, eu vou comprar ouro a 60 meticais, vou ter ali acesso ao aplicativo que monitora, vai ser como se fosse uma ação, vou ter o aplicativo, vou estar dentro do sistema e na variação do ouro eu vou ganhar ou perder, dependendo da oscilação, mas sempre acabas ganhando, ouro não tem erro. Ouro não tem erro. Claro que todo investimento tem um risco, mas ouro é um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer na vida. Tirando a questão do ouro, que é muito específico por ser um minério, nós também podemos investir em commodities como cacau, milho, podemos investir também em commodities como castanha, produtos agrícolas no geral. Isso funciona muito bem para Angola e Moçambique, que tem uma agricultura boa, tem um sistema agrícola bom, tem muitos produtos diversificados. É possível sim fazer serviços de investimento sem precisar ir para as províncias. Não é preciso você ir a Cabinda, estando em Luanda, ir a Cabinda para fazer investimento em agricultura. Não é preciso fazer isso. Estando em Maputo para fazer investimentos em agricultura, não precisa ir para Lixinga, para Niassa, não precisa.
O que você tem que fazer é encontrar uma empresa de exportação, ter uma lista de empresas de exportações que trabalham com isso e canalizar o valor para a equipe que faz o transporte de material. O que acontece nesse sistema? Você compra do agricultor aquele produto a baixo preço e vai entregar o produto para as empresas exportadoras. Os custos de transporte são seus, mas a empresa transportadora vai pagar-te sempre o valor acrescido daquilo que compraste. Por exemplo, aqui em Moçambique, no tempo de campanha de milho, em Manica é possível comprar uma lata de milho a 80 meticais. E essa mesma lata é vendida para a empresa exportadora a 400, 500 meticais. Olhem a margem. A pessoa compra 80 e vai vender a 400, 500 meticais. Estamos a falar de uma lata. Imagina para quem investe para comprar uma tonelada. Imaginem para quem investe para comprar 100 latas. Qual é o retorno que a pessoa vai ter? É claro que tem um custo de transporte, tem uma logística, tem empresas de transporte que fazem isso. E a pessoa não precisa se mover, não precisa ir para lá e falar diretamente com o agricultor. Não. Existem sistemas montados que a pessoa canaliza o dinheiro de onde está para aquelas empresas e as empresas fazem o processo todo de levar do agricultor e alocar para o exportador. Mas isso tem que ser feito da maneira certa para evitar erros, evitar ser burlado, evitar entrar em esquemas que não têm retorno. Isso pode ser feito com recursos das empresas sérias, que vão te mostrar a documentação, que vão te fazer assinar documentos e que vão firmar um contrato, vão firmar uma parceria. Isso é possível fazer em Moçambique e Angola na agricultura. E em Cabo Verde é possível fazer na área da pesca, com pescadores, fazendo esse negócio com pescadores, para pegar a pesca ainda fresca nos pescadores até a exportação, até aos meios de turismo, que canalizam aquela pesca para o turismo. Então é possível fazer também em Cabo Verde. Depois dessa classe de ativos que é a commodities, falei aqui de algumas commodities, mas tem muitas mais, só para terem noção desse negócio que acontece e acontece muito bem. Além das commodities, nós temos o quarto grupo de ativos. Esse quarto grupo de ativos é polêmico, porque muitas pessoas não acreditam que é uma classe de ativos. Mas para mim, ela é uma classe de ativos, principalmente por causa do mercado em que nós estamos. Essa classe de ativos chama-se mercados emergentes. Por que o mercado emergente é uma classe de ativo? Porque há muitas possibilidades de investimento. Uma coisa muito engraçada que acontece nos países emergentes é que os nativos do país não conseguem ver oportunidades de investimento, mas as pessoas de fora, de outros continentes, de outros países, conseguem observar essas oportunidades de investimento. Então, é possível sim investir nos países emergentes e existem fóruns específicos que se dedicam a isso, a fazer interação entre investidores para poder ver oportunidades de investimento em países emergentes. Aqui em Moçambique, ontem, dia 23 e ontem, dia 23 e dia 22, na quarta-feira, dia 22 e ontem, dia 23, aconteceu o Fórum de Investimento Moçambique e Europa, que é um fórum para se discutir propostas de investimento, possibilidades de investimento, oportunidades de investimentos em Moçambique, para moçambicanos residentes em Moçambique, para moçambicanos residentes na Europa, para europeus que queiram investir em Moçambique e para moçambicanos que querem investir na Europa. Então, é um fórum onde as pessoas se concentram para discutir investimentos sobre vários níveis, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, que é investimento entre duas pessoas, duas empresas. E esse fórum fica aberto para qualquer pessoa participar. Claro que a publicação é sempre colocada disponível para todos, mas se a pessoa não estar inserida nos meios que canalizam esse tipo de informação, a pessoa pode não ter acesso a essa informação. Mas é sempre de forma pública, a pessoa faz um registro para poder participar e no registro te aceito para participar de forma física ou não. Quando não és aceito para participar de forma física, sempre dão-te a oportunidade de participar de forma online. E por mais que seja
tenha essa diferença entre físico e online, a oportunidade está aberta para todos. Porque mesmo na forma online é disponibilizada uma plataforma, este ano foi disponibilizada uma plataforma, nessa plataforma as pessoas discutem ideias, nessa plataforma as pessoas vão atrás daquelas pessoas, são suas pessoas de interesse, para pedir conexões, para pedir reuniões, para pedir encontro. Então a plataforma está ali disponível e a pessoa pode falar com quem quiser dentro da plataforma, se apresentar, dizer quais são os seus objetivos, pedir para ter uma reunião, qualquer pessoa. Mesmo o presidente está lá, mesmo que queira falar com o presidente, é possível entrar lá na plataforma e pedir para falar com o presidente. Se ele aceitar, vocês têm reunião. Então, a plataforma está disponível para quem quiser fazer parte, quem quiser se registrar e poder ver oportunidades de investimento. E a melhor parte de todas é que quando entras na plataforma, ter a possibilidade de colocar de forma clara quais são os teus objetivos lá. Então, se o teu objetivo é investir, é só colocar, pretendo investir. Alguém que tem alguma proposta de investimento, que acha que pode lhe interessar, vai entrar em contato consigo. E essa plataforma, esse fórum não existe só em Moçambique, também Angola tem fórum, Angola, Europa, Cabo Verde tem fórum. Cabo Verde, Europa. Portugal nem vou falar, porque Portugal está mesmo na própria Europa. Então, é possível sim transformar os mercados emergentes em uma classe de ativo. E mercados emergentes é uma classe de ativo. Nós só precisamos saber identificar como transformar essa classe de ativo para o nosso benefício. Quando nós falamos sobre as classes de ativos, também é importante lembrar, ter como nota, que nós temos que definir que tipo de ativos nós estamos dispostos a obter, que tipo de renda nós estamos dispostos a obter, se é uma renda ativa, se é uma renda passiva que nós queremos. O que seria uma renda ativa? É aquela renda que nós, para obtermos, nós precisamos trabalhar para obtê-la. Essa chama-se renda ativa. São os nossos empregos, os negócios em que nós trabalhamos. Quando nós temos um negócio e nós trabalhamos, nosso negócio é uma renda ativa. E também os investidores anjos que precisam trabalhar na startup que eles investiram. Se eu sou uma investidora anjo, eu vou trabalhar na startup em que eu investi. Eu também estou a ter uma renda ativa e não passiva. O que é uma renda passiva? É aquela renda que não precisa do meu esforço físico, para eu poder ter retorno. Entram na renda passiva, arrendamentos. Quando eu tenho uma casa e ponho ela a arrendar para terceiros, fazem parte da renda passiva, as ações, as obrigações, a poupança, porque apesar a poupança, porque apesar de muitas pessoas não considerarem, mas a poupança também é um investimento. Por quê? Porque nós colocamos nosso dinheiro lá à espera que esse dinheiro traga retornos. Beber mais um pouco de água. À espera que traga um pouco de retornos. Beber mais um pouco porque está quente aqui. Está muito quente hoje em Moçambique. À espera de retornos. Então, voltando para um terceiro assunto que é análise das oportunidades de investimento. Então, nós já passamos de duas fases. A primeira fase é de identificação do perfil do investidor. A segunda fase, que é a definição e desenvolvimento de estratégias de investimento, onde nós segregamos os tipos de investimentos que existem, os tipos de ativos que existem, e definimos que tipo de ativo faz parte do meu interesse, baseado no meu perfil de investidor. Ou seja, nessa informação que acabei de partilhar, já tens que saber quais tipos de ativos seriam mais fáceis para se obter, seriam mais vantajosos para se obter, tendo em conta o seu perfil. Saltamos agora para o terceiro ponto. O nosso terceiro ponto de hoje é análise de oportunidades de investimento. Como saber analisar uma oportunidade de investimento? Primeiro, para eu saber analisar uma oportunidade de investimento, eu tenho que saber identificar uma oportunidade. Se eu não sei identificar uma oportunidade, como é que eu vou analisar, se nem sequer sei identificar? Parece fácil falar
identificar oportunidades, mas acreditem, muitas pessoas não sabem identificar oportunidades. As oportunidades passam nos olhos das pessoas, as pessoas não conseguem ver. Por quê? Para você conseguir enxergar uma oportunidade, tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. O que significa ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir? Estar atento ao detalhe, saber qual é o teu objetivo, o teu plano de médio e longo prazo, teu plano de curto prazo. Assim começas a ver quais são as tuas possibilidades de poder maximizar o maior número de investimentos rentáveis que podem acontecer na tua vida e no teu meio. Vou dar aqui um exemplo claro sobre estar alinhado com os seus planos de vida. Ultimamente surgiu um novo tema na arena dos investimentos, que é o crédito de carbono. Surgiu faz pouco tempo relativamente aos outros produtos. E esse assunto vem circundando na almofada financeira. Ou seja, ainda está nos lençóis financeiros, porque não é um assunto que está nas trends. Não está nas trends. Mas é um mercado que está a movimentar milhões. Se a pessoa aqui parar essa live, parar essa aula, não. Depois desta aula, ir para a internet e procurar créditos de carbono, há de ver quantos valores estão a ser movimentados para estes ativos, quanto dinheiro está a ser movimentado para créditos de carbono. É um mercado que está a emergir, que tem grande futuro pela frente. Mas se você não estiver atento para ver as oportunidades que podem vir através desse novo produto, vou assim dizer, vão passar por si apenas como uma notícia. Moçambique agora teve o primeiro fórum, a primeira reunião de crédito de carbono há 2 meses atrás. Vai passar por si apenas como uma notícia. Moçambique agora teve reunião de crédito de carbono. Ai, que bom. Não, um investidor tem que estar atento ao detalhe. Moçambique teve primeira reunião de crédito de carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir deste momento vai ser um assunto de debate em Moçambique. Se é um assunto de debate em Moçambique, é um assunto que possivelmente pode vir a chegar a começar a se fazer investimentos claros e objetivos nessa área a partir de Moçambique. Então, se é possível ter esse investimento em Moçambique, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para também investir, porque é uma área do meu interesse, é uma área que pode me interessar. Vou pesquisar sobre o mercado do crédito de carbono, vou pesquisar em como é que eu posso fazer parte quando começar a operar em Moçambique. E o que isso vai acontecer? Vai te dar possibilidade de estar na dianteira, estar em frente dos outros. Por que vai estar em frente dos outros? Porque quando chegar o produto em Moçambique e fazer essa publicação de sim, agora Moçambique vais poder investir de forma particular em créditos de carbono, vais poder investir sem precisar de recursos de uma empresa, em créditos de carbono, vais precisar isto para créditos de carbono. Todo mundo vai estar a pesquisar o que são créditos de carbono. Vou ficar a pesquisar como é que se faz para investir. Você já passou dessa fase há muito tempo. Você só está preparado de sair com o seu dinheiro para investir. Então, já estás passos à frente, já estás passos largos das outras pessoas. Então, saber identificar oportunidades é o começo para uma boa análise de oportunidades de investimento. Se nós não sabemos identificar as oportunidades que nos passam na nossa frente, fica muito difícil saber analisar oportunidades. E digo isso para créditos de carbono, digo para qualquer outra oportunidade que aconteça na nossa vida. Uma oportunidade torna-se oportunidade quando nós tomamos ação sobre ela. Se ela passa sobre mim, tenho a informação, fiquei apenas com informação. Toda informação sem aplicação é nula. Toda informação sem aplicação é nula. Não importa quantos livros eu leia, posso ler 20 livros sobre investimento, posso ler todo o livro de lei do Warren Buffett, posso ler todo tipo de investimento que existe, a lei dos investimentos, todos os livros que existem de investimentos, mas se eu não aplicar, é nulo. Seria apenas uma pessoa que tem conhecimento na cabeça, mas não tem prática. Não tem prática. Então, se alguma informação financeira passa por mim e é uma informação relevante e eu deixo ela passar, posso estar a perder uma grande oportunidade de fazer melhor, de melhorar a minha estrutura, melhorar a minha vida financeira. Indo agora especificamente para a análise de oportunidades de investimento, é necessário que ao analisar o investimento nós olhemos para 3 critérios. O primeiro é a quantidade, depois a qualidade, o terceiro é outros. O outros entra tudo aquilo que não faz parte da quantidade ou da qualidade. Na quantidade, o que é que tu vais observar? O que é que você vai observar? Na quantidade, vai observar o lucro da empresa ou do negócio que está a ser chamado, convocado. Vai reparar para os ativos existentes,
Ou seja, o que aquela instituição, o que aquela pessoa, o que aquela empresa tem como ativos, vai olhar para os passivos, vai olhar também para o preço. O preço que está a ser feito para aquele produto, o preço que está a ser feito para aquele bem. Neste caso, depois de ver esses quatro componentes, é necessário que a pessoa estude se realmente vale a pena, tendo em conta esses quatro critérios, porque um pode acabar influenciando o outro. Só para poder contextualizar a pessoas a quem não sabe diferenciar os ativos de passivos, ativo seria basicamente todo o dinheiro, aquilo que entra, todo o bem e o dinheiro que entra na nossa conta. E passivo, tudo aquilo que sai. Quando nós falamos de passivo, estamos a falar de despesas, ativos de ganhos. Então, e ativos também podem ser bens, além de ganhos podem ser bens. Então, se nós não conseguimos ver que os ativos da empresa fazem sentido para meu investimento, que o preço que a empresa está a fazer não condiz com o nível de lucro que tem, não condiz com o nível de ativos que tem, não condiz com os passivos, não condiz com a estrutura em que a empresa está, não faz sentido.